Como vocês gostaram bastante da análise que eu fiz do Ragnar Lothbrok, eu resolvi analisar outro personagem da série Vikings. Só que dessa vez eu deixei vocês escolherem o próximo personagem. Na enquete que eu lancei lá no início da semana aqui no canal, o ganhador foi o Ivar, como vocês podem ver. No vídeo de hoje você vai assistir uma análise psicológica do Ivar, o Desossado. Já deixando avisado aqui que esse vídeo vai ter spoilers. Então se você quiser entender um pouco mais sobre a personalidade e a mente doentia dele, fica aqui comigo. Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais análises psicológicas de animes, games e séries e também conteúdo que pode te ajudar na sua saúde mental, beleza? O que me chamou mais atenção na história do Ivar foi a interação entre saúde física e saúde mental. O personagem nasceu com uma deficiência física bem rara que deixou incapaz de andar. Seus ossos são extremamente frágeis, podendo se quebrar com facilidade. Por causa disso, ele recebeu o apelido de Desossado. Em alguns momentos da série, seus olhos ficavam com a cor mais azulada, chamando a atenção ali dos outros personagens. Todos esses sintomas levam a crer que o Ivar sofria de osteogênese imperfeita, também chamada de doença dos ossos de vidro. Essa doença atrapalha na produção de colágeno, que é uma proteína responsável pela calcificação dos ossos. Isso faz com que eles fiquem fracos, tendo muita facilidade de quebrar. Por causa dessa condição física, o Ivar era rejeitado pelas pessoas, que o tratavam como se ele fosse uma aberração. As outras crianças o ignoravam, deixando ele em um estado de isolamento social. O seu próprio pai, Ragnar Lothbrok, o considerava uma maldição e pensou até em matá-lo quando ele ainda era um bebê. Os seus irmãos sempre o insultavam por suas limitações, colocando ele cada vez mais para baixo. Por outro lado, o Ivar era totalmente mimado por sua mãe Aslaug. Ela fazia todas suas vontades, o protegia demais e não colocava limite nos seus comportamentos, gerando ali um relacionamento com muita dependência emocional. Já os outros filhos, ela não dava tanta atenção assim, direcionando todo o cuidado para o Ivar. Quando Aslaug foi morta nas mãos de Lagertha, o personagem ficou traumatizado e jurou vingança contra a assassina de sua mãe. Você matou a minha mãe a sangue frio. Todas essas situações de bullying, traumas e dependência emocional fizeram o personagem desenvolver uma personalidade totalmente doentia. Ele buscou compensar a sua fragilidade física com um excesso de agressividade. Durante a série, vemos o personagem cometendo diversas crueldades para atingir seus objetivos pessoais, o que fazia ele ser temido por todos. O Ivar demonstrava também falta de empatia. Ele não se preocupava com o sentimento dos outros. As únicas pessoas que realmente ele se importava era com Ragnar, Aslaug, Floki e algum dos seus irmãos. O personagem também apresenta comportamento arrogante, tratando os outros com o mesmo desprezo que ele foi tratado. O ápice dessa arrogância foi quando o Ivar conseguiu invadir a Inglaterra. A partir daí ele se considerou um deus, dizendo que deveria ser o rei do mundo. O Ivar também utilizava da manipulação emocional para atingir seus objetivos, controlando principalmente as emoções das outras pessoas. Por ser extremamente manipulador, ele acabou se tornando o líder de um grande exército que o defendia a todo custo. Além disso, ele tinha uma grande necessidade de poder e controle, sendo capaz de tudo para alcançar isso. Nada parava o Ivar, nem a sua deficiência física. Ele compensava toda essa limitação com uma grande capacidade estratégica. Em um momento da série, ele pediu para que um ferreiro construísse um equipamento para o ajudar a se locomover melhor nas guerras. Isso demonstra também uma grande capacidade de resiliência, que é a habilidade de superar obstáculos e se adaptar às dificuldades. Dentro do campo de batalha, o Ivar se jogava com tudo, mesmo com as suas deficiências físicas, ele conseguia matar seus inimigos. Essas grandes habilidades fizeram seu irmão e os outros vikings se impressionarem com tanta determinação. Esse conjunto de sintomas comportamentais aí do personagem me fizeram pensar em 3 transtornos psicológicos: o transtorno explosivo intermitente,
o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno explosivo intermitente, também chamado aí de síndrome do Hulk, é caracterizado pela dificuldade em controlar seus impulsos agressivos, sofrendo constantemente com ataques de raiva. A resposta emocional nesse transtorno acaba sendo desproporcional à situação, fazendo a pessoa agredir verbalmente, fisicamente ou até mesmo sair quebrando objetos. Vemos o Ivar tendo diversas explosões de raiva durante a série, como da vez em que ele matou seu irmão Sigurd com um machado depois de ter ficado irritado com ele. Agora, sobre o transtorno de personalidade narcisista, também chamado de narcisismo, ele afeta a percepção que a pessoa tem de si mesma. O narcisista apresenta uma valorização exagerada de si mesma, se vendo como superior aos outros. Ele age também com muita arrogância, tem muita necessidade de ser idolatrado, não consegue sentir empatia pelos outros e não aceita de jeito nenhum ser contrariado. Só que por trás dessa autoconfiança do narcisista existe uma fragilidade enorme. Podemos perceber isso no Ivar. Ele adota essa personalidade dominadora para esconder um medo enorme de se sentir inútil e ser rejeitado pelas pessoas. Já o transtorno de personalidade antissocial, que antigamente era chamado de psicopatia ou sociopatia, apresenta um padrão de comportamentos que vão contra as normas e regras sociais, como a ausência de empatia, a falta de remorso e a manipulação emocional. O Ivar apresentou algum desses traços antissociais durante a série. Ele matava as pessoas e não sentia nenhum arrependimento, achando que foi a coisa certa a se fazer. Além disso, ele conseguiu manipular uma grande massa de pessoas para se tornarem seu exército, se tornando um líder tirano e maligno. Sou o filho de Ragnar Lothbrok! Saúdem o seu novo rei! Uma das causas mais comuns para esses transtornos mentais é a questão neurológica e a questão ambiental. Na causa neurológica, podemos dizer que existem algumas alterações no funcionamento do cérebro ali da pessoa que faz ela desenvolver esses transtornos. Pode ser que a doença física do Ivar pode ter afetado alguma área do cérebro responsável pelo controle emocional, fazendo ele ter essas tendências agressivas. Agora, a causa ambiental se refere às experiências de vida e à criação familiar que essa pessoa teve. No caso do Ivar, ele teve uma criação familiar conturbada e passou por algumas experiências traumáticas. A relação simbiótica que ele teve com a mãe impediu com que ele desenvolvesse a capacidade de lidar com frustrações, de assumir suas próprias responsabilidades e de desenvolver laços saudáveis com outras pessoas. Essa relação com a mãe também fez o personagem desenvolver um sentimento de grandiosidade, se vendo como alguém escolhido pelos deuses para conquistar o poder. Além disso, as situações de rejeição durante a infância por conta da sua deficiência fizeram ele desenvolver uma raiva incontrolável dentro de si. Outra questão ambiental foi o convívio que o Ivar teve com o Floch, que foi praticamente um segundo pai para ele, o ajudando a superar os desafios da deficiência dentro do campo de batalha. Os dois tinham muitas coisas em comum. Uma delas é o fato deles serem considerados pessoas estranhas lá em Kattegat. O Floch ensinou o Ivar a se tornar um viking e odiar os cristãos. A cultura viking fazia os nórdicos de antigamente se tornarem grandes navegadores, exploradores, comerciantes e guerreiros. Eles utilizavam de métodos violentos para conquistar territórios, causando terror em seus inimigos. Além disso, os vikings idolatravam os deuses da mitologia nórdica e não aceitavam culturas diferentes. Realmente, esse tipo de ambiente tornaria qualquer pessoa agressiva. Mas no caso do Ivar, ele absorveu tudo isso de uma forma intensa por conta daqueles outros fatores que eu citei anteriormente. E eu lhe prometo, meu filho, que um dia o mundo inteiro conhecerá e temerá Ivar, o Sem Osso. Essa história impressionante do Ivar faz a gente pensar que a gente não pode subestimar nenhuma pessoa nesse mundo. Por mais que a pessoa tenha uma deficiência física ou mental, não quer dizer que ela é inútil. Você pode ter certeza que todos nós temos alguma utilidade no mundo. Podemos pensar também que todos nós temos uma deficiência e que devemos superá-las da melhor forma possível. Claro que a estratégia de superação ali do personagem foi totalmente exagerada. Ele desenvolveu ali alguns transtornos mentais para superar uma doença física. Isso não é muito funcional. Eu sei que esse contexto aí de guerras, cultura viking e os traumas que o Ivar viveu
contribuíram para ele se tornar um ser cruel. Mas eu fico aqui imaginando como que essa história poderia ser diferente. Se essa história fosse nos dias atuais, eu sei que o personagem poderia ser ajudado através da psicoterapia. Ela poderia ajudar o personagem a trabalhar o sentimento de rejeição que ele teve durante a infância e trabalhar aquela dificuldade em controlar a raiva interna. Na terapia, ele poderia desenvolver também habilidades sociais, como a empatia e a comunicação assertiva. Aí sim, com certeza a história dele seria totalmente diferente. Mas deixando a ficção de lado, que é algo que não tem como a gente mudar, vamos falar da vida real. Se você percebe que tem alguma dificuldade emocional, alguma questão para ser trabalhada, procure ajuda. A terapia pode te ajudar muito nessas questões. Se você quiser que eu seja o seu psicólogo, é só me chamar no WhatsApp que a gente marca um horário. O número tá aí na descrição, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Fiz aqui uma análise psicológica do Ivar, o Desossado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando aí as novidades, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço.